Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Mariano Neto, faço parte da Rede Municipal de Professores de Pindoretama. Nosso componente curricular hoje é matemática e o objeto de conhecimento, multiplicação com os números na forma decimal. Na área do assunto, nós temos aqui o nosso objeto de conhecimento, que é o nosso conteúdo, multiplicação com números decimais, e aqui a gente vai ver a sequência da nossa aula, certo? A gente vai relembrar o conceito de número decimal, formas de multiplicar números decimais, as principais delas, turma, que é inúmeras formas de multiplicar. E resolução de exemplos, tá certo? Orientações sobre as atividades. Então, fiquemos atentos agora. Vamos recordar o que aprendemos sobre os números decimais. Então, aqui a gente só vai entender o conceito mesmo, como é a representação de um número decimal, tá certo? Eu acredito que vocês já tenham consolidado essa habilidade, certo? De reconhecer um número na forma decimal. Só que aqui a gente vai dar só aquela relembrada, aquela olhadinha só para confirmar. Então, nós temos aqui, os números decimais são formados por uma parte inteira e uma parte decimal. Ou seja, nós temos aqui 1,345, onde o 1, que antecede a vírgula aqui nesse sentido, representa a parte inteira, e após a vírgula aqui, a parte decimal, que é como a gente diz na sala de aula, que vocês mesmos comentam, são os números quebrados, certo? Então, aqui a gente tem essa representação de um número decimal. A partir daí, a gente vai ter a explicação de acordo com o que é proposto pelo livro, na página 181, multiplicando com números na forma decimal. Deixa eu só ativar aqui um comando. Pronto. Então, temos aqui. Observe os exemplos a seguir. Primeiro exemplo. 1 metro de um fio de arame tem 1,6 kg. Quantos quilogramas terão 2,3 metros desse fio? Para resolver essa situação, vamos fazer 2,3 vezes 1,6. Veja. Então, nós temos aqui, turma, 2,3 vezes 1,6. O que é que o livro propõe nesse primeiro momento? A gente transformar, certo, esse número decimal na sua forma fracionária, ok? Temos aqui, vamos analisar o quê? Nós temos o número 2,3, certo? E a gente vai contar quantos números tem após a vírgula. No caso aqui, a gente só tem um número. Então, subtende-se que esse número ele vai ficar na base 10. Por quê? Porque só tem um algarismo após a vírgula. Então, nessa situação, como é que a gente procede? Pega o 2,3, certo? Remove a vírgula, fica 23. E como a gente falou aqui no início, 2,3, 3 é o único número após a vírgula. Então, a nossa base vai ser 10. Mariano, se fosse 3 números ou 2? Se fossem 2 números, seria sobre 100, porque a gente contaria mais uma casa decimal. Se fosse 3 números, a gente acrescentaria 3 zeros, não é isso? Então, seria sobre 1000. E assim sucessivamente. Então, a gente fez esse sentido aqui com 2,3 e vamos fazer a mesma coisa com 1,6. A gente analisa aqui o número decimal, a parte decimal aqui só tem um número, certo? Após a vírgula, então aqui a base também vai ser 10. Como é que a gente vai fazer? 1,6 vai vir para cá como 16, tá bom? Remove a vírgula e acrescenta no seu denominador 10. O denominador aqui é a parte de baixo. Vai ser 10 por quê? Lembrando que a gente andou apenas uma casa. Agora, como os dois estão na sua forma fracionária, a gente só vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, 23 vezes 16 e 10 vezes 10, certo? Resolvendo aqui o numerador, 23 vezes 16, nós vamos encontrar 368. Multiplicando aqui o denominador 10 vezes 10, vamos ter aqui 100, ok? E nesse sentido aqui, nós temos 368 centésimos, ou seja, 368 sobre 100. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos repetir o 368 e andar a quantidade de casas que nós temos aqui no denominador, que são quantos? Quantos zeros? 2. Então, se é 368, deixa eu só escrever aqui para ver se fica mais claro o que eu estou passando para vocês. Pronto. Se aqui nós temos 368, vou contar aqui, são duas casas decimais, então vou contar. 1, 2, aí aqui eu coloco a vírgula. Por isso que a resposta ficou aqui 3,68, porque tem duas casas aqui decimais, que no caso são 2 zeros, e a gente vai contar duas casas decimais, tá bom? Então, aqui no livro tem as outras orientações, ó. 2,3, o 3, um algarismo na parte decimal,
1,6, 6, um algarismo na parte decimal. E na minha resposta eu vou ter o quê? O 68, 2 algarismos na parte decimal, certo? A gente vai entender mais um pouquinho esse processo no decorrer da explicação. Então, nós temos aqui 2,3 metros desse arame terão 3,68 quilogramas. Vamos adiante aqui no segundo exemplo. Continuando ainda na página 181. Se você multiplicar 1,8 por 0,74, que número vai encontrar como resultado? Turma, o processo vai ser o mesmo, certo? 1,8 vezes 0,74. O que é que eu vou fazer? Transformar esse cara aqui numa fração, certo? Que a base dele vai ser 10. Por quê? Porque tem dois números após a vírgula. Vou repetir o 18 e andar apenas uma casa, que vai ser o zero, né? Vai ser sobre 10, que só tem uma casa. E em seguida, multiplicar por 0,74. Como é que a gente representa isso aqui? A gente vai colocar o 74, certo? E contar quantas casas decimais tem após a vírgula. A gente vai contar aqui, ó. 1, 2. Então, no caso, a minha base já não vai ser mais 10. Vai ser o quê? 100. Porque se tem duas casas decimais, eu vou ter que acrescentar 2 zeros. Aí, a partir daqui, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar 18 vezes 74 sobre 10 vezes 100. Multiplicando 18 vezes 74, vamos encontrar 1.332. Multiplicando 10 vezes 100, eu vou encontrar 1.000. Aí, nesse sentido, o que é que eu vou fazer? O mesmo processo do exemplo anterior. Repetir o número, que é o meu denominador aqui, ó. Ou melhor, meu numerador. 1.332, certo? E contar quantos zeros tem aqui embaixo, certo? Ó, 1, 2, 3. Então, ele vai representar a quantidade de casas decimais que eu vou ter que andar. Então, vai ser 1, 2, 3. Aí, eu coloco a vírgula. Então, ficou 1,332. Note aqui, ó, assim como no exemplo anterior, nós temos um algarismo decimal, certo? 2 algarismos na parte decimal. E o meu resultado, obrigatoriamente, ele vai ter que ter 3 algarismos na parte decimal. O resultado encontrado será 1,332. Agora vamos adiante. Continuando ainda na página 181 do livro. Para multiplicar um número decimal por outro número decimal, devemos multiplicar os números como se fossem números naturais, colocar a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma do número das casas decimais dos fatores. Mariana, não entendi. Então, vamos representar aqui, analisar aqui. Naquele primeiro exemplo, nós temos 1,6 vezes 2,3, não foi isso? Então, aqui a gente vai montar como se fosse uma multiplicação comum, certo? A gente vai organizar direitinho. Como é que a gente chamava antigamente? Era armar, como se fosse armar a conta. Então, aqui, nesse sentido, nós temos 1,6 vezes 2,3 e vamos realizar o produto. E o produto na matemática é o resultado de uma multiplicação, não é isso? Então, vamos lá. Multiplicando aqui, ó. 3 vezes 6, vamos ter 18, né? 8, sobe 1 aqui, ó. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. Então, aqui eu já encontrei o 48. Para multiplicar agora em seguida o 2, tenho que pular aqui uma casinha, né? Acrescentar aqui um 0, certo? Vamos pular uma casa para poder colocar o resultado na unidade seguinte. Então, nós temos aqui 2 vezes 6 dá 12. Desce 2, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Agora, essas duas situações eu vou somar. Turma, isso aqui, somar. Turma, nesse sentido aqui é a mesma ideia da multiplicação comum, tá certo? A gente não vai nem mexer nas vírgulas agora. Então, aqui é como se fosse 16 vezes 23, certo? E essa operação, tenho certeza que vocês já dominam. Então, vamos lá. Agora, somando os valores que a gente encontrou. 8 mais 0 dá 8. 4 mais 2 vai dar 6. 3 não tem que somar, a gente repete. E o que é que a gente vai ter que analisar agora? Pronto. Como a questão lá destacou que a gente tem que analisar os números após a vírgula, então a gente vai aqui, ó. Na primeira situação, nós temos um algarismo na parte decimal, certo? Na segunda situação, nós temos também um algarismo na parte decimal, ou seja, eu vou ter que contar quantos números eu tenho após a vírgula, que no caso aqui são 1,
2. Então, no meu resultado, quando eu somar aqui, que eu encontrei o 368, eu vou contar o quê? 2 algarismos. 1, 2. Aí eu acrescento o quê? A vírgula. Então, meu resultado é 3,68. Assim mesmo acontece com o segundo exemplo que foi nos dado lá. 0,74 vezes 1,8. Então, o que a gente vai fazer? A mesma situação, multiplicar o 8 por todos os algarismos, multiplicar 1 vezes todos os outros algarismos, certo? Em seguida, soma e conta a quantidade de casas decimais. Vamos fazer isso. Ó, 8 vezes 4 dá quanto? 32. 2 sobre quem? 3. Não é isso? 8 vezes 7, 56. Com mais 3, 59. Então, a gente desce o 9 e sobe quem aqui? 5. Pronto. E 8 vezes 0, 0. Com mais 5, 5. Aí a gente desce o 5. Continuando aqui a operação. Vamos realizar agora o do 1. E para colocar o resultado, eu vou ter que pular uma casa, não é isso? Então, vamos lá. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0 é o 0. Só que o 0, como ele não tem valor nesse sentido, então por isso que não veio representado aqui. Mas eu vou colocar só para a gente visualizar melhor. Aí agora a gente vai fazer o quê? Somar. 2 mais 0, 2. 9 mais 4, 13, sobe 1. 5 mais 7, 12, com mais 1 que foi para cá para cima, 13. 3, sobe 1 aqui, não é isso? E 1 mais 0, 1. Então, o resultado deu 1.332. Só que aí a gente tem que analisar o que? Ó? Na parte de cima aqui nós temos 2 algarismos, na parte de baixo um algarismo após a vírgula. Então, no total, nós vamos ter aqui quanto? Ó, 3 números após a vírgula. Então, no resultado final, a gente vai ter que contar quantos? Ó, 3 algarismos. 1, 2, 3. Então, o resultado fica 1,332. Isso a gente tomando como base os exemplos do livro. Agora, vamos pegar um exemplo um pouquinho maior, certo? Vamos pegar um exemplo que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado, precisamos ter mais um pouquinho de atenção. Então, nós temos aqui o exemplo. 5,383 vezes 2,41. Então, primeira situação, vamos aqui, certo? Montar aqui nossa equação, ou melhor, nossa multiplicação. É como se fosse uma multiplicação comum por números naturais. Então, a gente vai armar aqui a nossa conta, certo? Em seguida, a gente vai fazer o quê? Multiplicar normalmente. 1, ele vai ter que multiplicar todos esses números, certo? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. Feito isso, a gente vai multiplicar agora por quem? Por 4. Pronto. Aqui a questão já destacou, né? Ó, ela já pulou um númerozinho aqui, certo? E aqui nós vamos lá multiplicar. 4 vezes 3 vai 12, né? 2 sobe 1. 4 vezes 8, nós temos quem? 32. Com mais 1, 33. 3 sobe 3. 4 vezes 3, 12. Com mais 3, 15. 5 sobe 1. E 4 vezes 5, 20. Com mais 1, 21. Pronto, agora a gente multiplicou quem? O 4. Falta multiplicar por quem? Por 2. Vamos lá. Multiplicando por 2, vamos encontrar quem? Antes de lançar o resultado, como aqui a gente está trabalhando já com 3 números, né? 3 fatores, então cada fator que a gente for multiplicar, a gente tem que andar uma casa. Primeiro normal, segundo a gente anda uma casa, e no terceiro fator a gente anda 2 casas. E assim sucessivamente. Então vamos lá. 2 vezes 3 vai dar 6, não é isso? Ó, como a gente pulou essas 2 casas aqui, o resultado vai ser aqui. 2 vezes 8, 16. 6 sobe 1, não é isso? Tem aqui um lá em cima. 2 vezes 3, 6 com mais 1, 7. E 2 vezes 5, 10. Como é o último resultado, a gente coloca 10 por completo. Agora a gente vai fazer o quê? Realizar a soma. Somando aqui nós temos quem? 3 mais 0 mais 0 dá 3. 8 mais 2, 10. Com mais 0 continua sendo 10. Desce o 0, sobe 1. Não é isso? 3 mais 3, 6. Com mais 6, 12. Com mais 1, 13. 3 sobe 1.
5 mais 5, 10. Com mais 6, 16. Com mais 1, 17. 7, sobe 1. Né? Ó, desce o 7, sobe 1. 1 mais 7, 8. Com mais 1, 9. 2 mais 0, 2. E repete 1. Agora, turma, nós realizamos a soma. O que é que a gente precisa analisar? A quantidade de números que tem após a vírgula, que estão em destaque aqui. Ó. Na primeira situação, 3 números. Na segunda situação, 2 números. Então, totalizando aqui, 5 números após a vírgula. Então, aqui no resultado final, a gente vai ter que andar o quê? 3, ou melhor, 5 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente acrescenta o quê? A nossa vírgula, certo? Ó, apareceu aqui a vírgula. Tudo bem? Então, a gente pode concluir o quê? Que quando a gente tiver uma operação de multiplicação, aqui nós temos 3,49 vezes 2,5, a gente monta a multiplicação comum, normal, certo? E aqui, nessa situação diferente da adição e da subtração, a gente não precisa colocar vírgula abaixo de vírgula, certo? Lá na adição e na subtração a gente precisa, mas na multiplicação e na divisão a gente não precisa. Então, o que é que a gente vai fazer? Fazer a multiplicação comum, como se fosse uma multiplicação por número natural. E, em seguida, o que é que a gente precisa analisar? Só a quantidade de casas decimais. Ó. 2 casas decimais no primeiro momento, uma casa decimal no segundo momento. No final, a gente tem que contar 3 casas decimais, certo? Então, nesse sentido, a gente pode concluir essa informação. Agora, nós vamos ter multiplicação de número decimal por 10, por 100 e por 1000. É importante a gente destacar isso aqui, turma, porque ela facilita bastante o nosso dia a dia, certo? Então, temos aqui, ó, para multiplicar o número decimal por 10, 100 ou 1000, basta deslocar a vírgula, 1, 2 ou 3 casas, respectivamente, para a direita. E assim, turma, vai ser sucessivamente, caso seja 10.000, certo? 100.000, e assim sucessivamente. Acrescentamos zeros quando necessário, ou seja, quando faltar número para a contagem, a gente vai acrescentar zeros. Então, nós temos aqui 10 vezes 2,75. Aqui ele diz o quê? Que se temos um zero, desloca uma casa decimal. Temos um zero, a gente vai deslocar uma casa decimal. Inicialmente, nós temos 2,75. Vamos repetir o número completo, certo? Como se fosse 2,75. Porém, a gente vai analisar aqui, ó. 2, vem logo a vírgula. E aqui nós temos 27,5, ou seja, andou uma casa. Do 2 passou para o 7. Então, assim, temos 27,5. Aqui nesse mesmo exemplo aqui, temos aqui o mesmo número, 10. 1,95, o que é que a gente faz? Pega essa vírgula, desloca apenas uma casa. Então, fica o quê? 19,5. Na outra situação, nós temos também uma multiplicação por 10. Então, o que é que acontece? 3,42. Se multiplicando por 10, a gente vai pegar essa vírgula aqui e andar apenas uma casa. Então, vai ficar o quê? 34,2. No próximo exemplo, nós temos uma multiplicação por 100. 2 zeros deslocam 2 casas decimais. Ou seja, se nós temos 100 vezes 0,276, vírgula está aqui. Então, vamos andar. 1, 2. Então, vai ficar o quê? 27,6. Aqui mesmo acontece quando for com 1000. 3 zeros deslocam 3 casas decimais. Então, temos aqui 1000 vezes 8,67. Ó, tá aqui a vírgula, vai andar. 1, 2, opa, faltou número aqui. Só que a questão ela diz o quê? Quando faltar número, a gente acrescenta zeros quando necessário. Então, se a gente vai acrescentar um zero aqui. Então, vamos lá, de novo. 3 números deslocam 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula fica mesmo aqui, certo? Então, o resultado final fica 8.670. Mariano, e cadê o vírgula zero? Turma, o vírgula zero, nesse sentido, ele não tem valor algum, ele não altera. Então, por isso que não foi representado. Mas, Mariano, se lá no cálculo eu fizer colocar o vírgula zero, tem algum problema? Turma, não tem problema, tá certo? Como ele não altera o resultado, vai continuar sendo o mesmo valor, tá bom? E assim, turma, vai acontecer com a quantidade de zeros que a gente encontrar, certo? Se fosse 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, e assim sucessivamente. Aqui a gente vai ter uma situação problema, tá certo? Temos aqui uma determinada aluna, município de Pindaretama,
que ela passou numa banquinha onde vende frutas e verduras. Então, ela chegou. Irei levar 3 quilos de maçãs. Então, nesse sentido aqui, o quilo está a 4,65. Então, turma, nesse sentido, o que é que a gente vai fazer? Quantos serão 3 quilos de maçã a 4,65? Aqui a gente pode multiplicar, certo? A nossa habilidade inicial aqui é multiplicação, mas também a gente poderia fazer uma operação de adição, certo? Como é que seria? Ela pediu ajuda ao colega dela, que estava indo para a escola também, e eles juntos resolveram, certo? Fazendo a multiplicação, temos 4,65 vezes 3. 3 vezes 5, 15, 5. Sobe 1. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19. 9, sobe 1. 3 vezes 4, 12, com mais 1, 13. Então, no total, vai pagar 13,95. Mariana, se fosse realizar a soma, também nós teríamos o mesmo valor, 13,95. Ah, Mariana, então é mais fácil somar, né? Só que aí, turma, a multiplicação ela vem para simplificar essa ideia da adição, certo? O que é que acontece? Em vez de 3 quilos, se fossem 30, se fosse 50 quilos. Então, nesse sentido, ficaria inviável repetir 4,65, 30, 50 ou 60 vezes. Concordam? Então, nesse sentido, a multiplicação ela veio para facilitar. Tudo bem? Então, turma, a gente finaliza mais uma aula. Sobre as orientações das atividades, vocês vão seguir de acordo com o que o professor orientar para vocês, tá certo? Qual questão vocês devem resolver, responder. Isso aí vai ser tratado tanto na forma presencial como aqui na forma online que vocês estão acompanhando. E qualquer dúvida, não deixem de procurar o seu professor, tá certo? Agradeço a participação de vocês até aqui. Qualquer coisa, vocês podem adicionar um comentário e também solicitar uma explicação extra ao professor de vocês. Tchau e até a próxima!